Boa noite. Antes de tudo, gostaria de me desculpar com todos pelo horário, mas eu estava aqui esperando no centro e quando liguei para uma das nossas amigas da Sangha, que é a Bebel, que mora na Itália, e ela veio aqui porque a mãe dela estava bastante doente. Aí eu liguei para ela para saber como que estava a situação, e eu fiz as preces para acompanhar no momento da morte. E, na verdade, logo que no que terminou as preces, ela faleceu. E aí teve esse momento, por isso que eu tinha marcado de ir lá amanhã, então eu falei, aproveitar agora e ir rapidamente lá, porque é um momento que não tinha como não ir acompanhar e ajudar e estar lá nesse momento, né? E quando a gente fala sobre o Tantra, um dos pontos que a ideia fala hoje era as 3 transformações. E a primeira dela é transformar a morte, né? Mas o fato é que o Tantra é extremamente concreto, muito mais sólido, muito mais concreto do que aquilo que normalmente a gente pode imaginar, né? E uma das bases do Tantra é utilizar os recursos que são da nossa vida, que é o corpo, para o próprio desenvolvimento espiritual. E nisso, utilizar os processos naturais da vida, entre eles a morte, para o desenvolvimento espiritual, né? Por isso que se diz que, na realidade, ontem a gente também falou bastante sobre isso, sobre a importância de morrer bem, etc, etc. Por isso a importância de ser acompanhado, né? A mãe da Bebel, que acabou de falecer agora, pouquíssimo tempo atrás, faleceu bastante bem, né? Dá para ver quando uma pessoa falece. Eu já tive essa oportunidade muitas e muitas vezes, e dá para ver como que é o semblante, se diz em português, não? O semblante da pessoa, a energia no local, e eu já vi de tudo. Então, efetivamente, nesse momento, a mãe da Bebel faleceu muito bem. Dá para ver pelo semblante do rosto, pela energia, por tudo. Isso é um dos sinais mais importantes, quando uma pessoa falece, observar, logo depois que falece, tanto a energia que se encontra no local, quanto a expressão que fica no rosto, né? Isso é algo que também mostra um pouco o estado interior no qual a pessoa faleceu. E então, digamos que a função de eu ter ido lá, de ter chegado atrasado hoje, foi cumprida. Mas vamos agora, então, visto que o tempo que a gente tem acabou. A gente tem o tempo que a gente quiser, mas depende de quanto a gente quiser usar. Vamos diretamente ao ponto. Ok? Um minutinho só que estou com calor. Ok. Por onde começar? Acho que a gente pode começar pelo nome. Okay. O nome que é usado em tibetano para definir aquilo que a gente acaba conhecendo no Ocidente como Tantra se diz Sangha Drebu Lamkir. Sangha Drebu Lamkir a gente poderia traduzir como o mantra secreto, no qual se traz o resultado para o caminho. Okay? Nos ensinamentos de Buda, existem diferentes formas na qual Buda ensinou. E dentro dessas várias formas na qual Buda ensinou, normalmente acaba se dividindo em 3 partes principais, que é conhecido como Hinayana ou como Theravada, dependendo do contexto, o nome que se usa, que é o budismo que hoje em dia se encontra principalmente no sudeste da Ásia. Existe aquele que é chamado a tradição Mahayana, que se encontra principalmente na parte do
norte da Índia, Nepal, China, e principalmente depois também na parte do Japão, Tibete. E a diferença principal entre Hinayana e Mahayana, entre outras, mas é uma diferença de motivação, uma diferença como direcionamento que é dado mesmo, né? E na primeira parte, que também dentro do Mahayana, todos os ensinamentos que estão no Hinayana também estão no Mahayana, mas a primeira parte é na qual a gente compreende que aquilo que a gente vive é resultado de nossas próprias ações e de nossas próprias interações. Então, diante disso, a gente escolhe de querer interagir de uma forma positiva porque não queremos ter resultados negativos. Simplesmente é isso. E dentro disso existem várias formas do que fazer para interagir de uma forma positiva. O que evitar, o que cultivar, e aí tem todo um caminho a ser seguido para isso, né? No Mahayana tem um nível um pouco diferente, no qual essa parte é importante, mas ela entra também o fato que diz, muito bem, eu quero não só criar um ciclo positivo, mas eu quero sair totalmente do ciclo de sofrimento como um todo, assim chamado samsara. Então, para mim, não é o bastante estar bem. Eu quero estar livre da raiva, da inveja, dos ciúmes, da ignorância. E não basta fazer isso apenas por mim. Porque quando eu vejo esse ciclo de sofrimento nos outros seres, o meu fica pequeno. E no final das contas, o que eu quero é ajudar os outros. Então, Mahayana, ele requer um aspecto que é transcender o próprio egoísmo. É uma coisa não tão óbvia, digamos assim. E dentro do Mahayana, acaba-se tendo dois caminhos. O assim chamado caminho do Sutra e o caminho do Tantra. O caminho do Sutra, ele é o caminho que se diz, é o caminho da causa, onde se coloca a causa no caminho para chegar ao resultado. Ou seja, onde a gente vai estar cultivando as qualidades, vai estar tendo um processo de treinamento dos estados mentais que a gente quer gerar. A gente vai passar de um processo no qual a gente vai direcionar a mente através do corpo, da palavra e da meditação, para gradualmente ir transformando a nossa mente grosseira, transformando como consequência a mente sutil, e dessa forma ir fazendo uma transformação mais profunda e gradualmente ir transformando as nossas qualidades, desenvolvendo as qualidades, desenvolvendo amor, sabedoria e assim por diante, né? Eu não sei quantos de vocês estiveram presentes nesse fim de semana, porém ontem, uma das coisas, a última parte, ontem eu expliquei o processo, o caminho à iluminação em relação à correta visão da realidade. E dentro disso, o processo normal é um processo que a gente desenvolve primeiro sabedoria, e uma vez que desenvolve sabedoria, tem que se, na verdade, familiarizar com esse estado de consciência num nível muito profundo. Porque a nossa ignorância, ela não se encontra num nível superficial, conceitual, mas sim num nível profundo. E por isso que é uma coisa que requer muito tempo. Ok? A motivação que vem no Tantra é, eu quero atingir a iluminação para o benefício de todos os seres, mas eu não tenho tempo para esperar. Tem que ser agora, tem que ser rápido. Eu não quero perder mais tempo, porque tem muito sofrimento acontecendo por aí. Eu preciso ajudar os seres da melhor maneira que eu posso. Por isso, eu vou utilizar todos os recursos que existirem, eu vou colocar tudo que eu tenho para que isso aconteça. E aí vem toda a parte do processo do Tantra. Se a gente fosse fazer uma metáfora, a gente poderia dizer que o caminho do Sutra é um pouco como andar de bicicleta, ou caminhar, que é relativamente fácil, né? Não tem muito perigo. O caminho do Mahayana, que não é da liberação pessoal, mas é o caminho do Bodhisattva, de ajudar os outros, já tem que pegar um caminhãozinho, pegar um bom carro, algo, porque tem que levar muita gente. E aí também já é um pouquinho, mas necessita de maior capacidade. Ok? Enquanto que o Tantra, ele é já pegar um helicóptero, que vai mais rápido. Porém, precisa de uma capacidade muito maior. É muito mais complicado. Se fizer um erro, é mais perigoso.
Ok? Então, qual que é uma das características mais claras daquilo que é chamado Tantra? Que se diz que é o caminho do mantra secreto, é um caminho que ele foi mantido bastante secreto por muito tempo. Por uma razão bastante simples também, porque são ensinamentos que, na verdade, não são complexos, porém, se forem facilmente podem ser entendidos de uma forma errada. E se eles forem entendidos de uma forma errada, em vez de trazer benefício, acabam fazendo mal, prejudicando. Ok? Então, o que quer dizer que eram ensinamentos secretos? Não é que a pessoa tinha que fazer alguma coisa para poder receber. Normalmente, eles sempre foram transmitidos dentro de um contexto específico. As pessoas tinham que ter uma certa preparação para poder, então, receber aquilo. Isso foi por muito tempo assim. Por muitos séculos foi dessa maneira. E gradualmente no tempo, como várias coisas dentro dos ensinamentos budistas, etc., começou a acontecer que aquilo que era secreto foi gradualmente sendo aberto, mas ao mesmo tempo se manteve secreto. Porque hoje em dia, os ensinamentos que vêm através do Tantra estão praticamente todos codificados dentro de simbologias, que a maioria das pessoas não entendem. Então, pode estar tudo lá, pintado, escrito na frente, está secreto, do mesmo jeito. Né? Então, tem esse aspecto de ser secreto. Secreto no sentido que ele é, de uma certa forma, codificado dentro de simbologias, etc., porque, na verdade, existem aspectos que, se a gente não tiver a correta compreensão, a gente acaba, na verdade, indo no caminho errado, se perdendo. Ok? Depois eu vou explicar um pouquinho mais disso, se der. Mas não é o ponto central. É um caminho que ele sempre teve que ser transmitido de uma forma muito direta. Nunca foi um caminho que pudesse ensinamentos que possam ser transmitidos apenas de um ponto de vista formal, mas precisa de uma conexão profunda de quem transmite e quem recebe. Né? E, ao mesmo tempo, um dos pontos mais importantes que eu queria trazer hoje, que está no nome, que é chamado Drebulam, que é trazer o resultado para o caminho. Ok? Então, deixa eu ver. Aqui é bastante coisa, eu estou vendo como colocar junto. Ok. Para poder explicar isso bem, eu preciso fazer uma pequena introdução, que eu estou tentando evitar, mas eu acho que ela vai ser necessária. Então eu vou tentar ir diretamente ao ponto. Ok? Quando nós nos relacionamos com qualquer coisa, não importa o que for, nós temos a sensação que aquilo existe de uma forma própria, independente de nós mesmos. Né? Ontem a gente fez o exemplo da flor, a gente pode olhar para uma pessoa, a gente pode olhar para qualquer coisa, e a gente não tem a consciência no momento que a gente está diante da pessoa, da situação, do objeto, do que for, que, na verdade, aquilo existe dentro de uma complexa interdependência. E a forma como aquilo surge para nós não deixa de ser um reflexo do valor que nós mesmos atribuímos. Foi o exemplo que a gente fez ontem do sino. Por que um sino é um sino? A gente vê isso como um sino porque a gente atribui o valor como sino desde o começo. Na verdade, existem infinitas possibilidades aqui. A gente escolhe uma possibilidade e a gente não é consciente que essa é uma possibilidade que a gente escolheu e atribuiu. A gente acredita que essa é a realidade, que não depende de nós. Então a gente vive numa total dualidade entre o observador e a realidade observada. Ok? O que acontece dentro disso? Que um dos aspectos fundamentais dentro dos ensinamentos de Buda é que dentro de qualquer realidade tem dois aspectos. Existem a união das partes e existe o valor atribuído. Okay?
O que faz a diferença entre um objeto de raiva e um objeto de compaixão? As mesmas palavras, as mesmas ações, a mesma idêntica situação. O observador. Uma pessoa pode ver aquilo como algo a ser, como um objeto de raiva, como você pode se permitir agir dessa maneira, e por isso ter uma forte aversão e ódio sobre aquele comportamento e aquela pessoa, como outra pessoa pode olhar e falar, nossa, que pena que você age com tanta ignorância, eu desejo que você seja livre dessa ignorância e deixe de fazer mal a você mesmo e aos outros. Compaixão. Né? E assim por diante. Na verdade, o que eu quero dizer, o ponto que eu quero dizer é que quando a gente muda, quando se tem uma percepção, quando se tem a atribuição de um valor diferente, quando se dá um nome diferente, a realidade muda. Né? O fato é que nenhum de nós tem a capacidade de vivenciar absolutamente nada, independentemente do filtro de nós mesmos. E do momento no qual a gente muda o valor que a gente atribui sobre algo, aquilo muda. Não sei quantas vezes vocês já tiveram a experiência de acreditar muito que uma coisa era de um jeito, de repente ver que diferente e aquilo muda. Sei lá, o exemplo que eu sempre fiz, um objeto de desejo. Eu quero aquilo, é o que eu mais preciso, é o que eu mais quero. De repente, eu tenho um input diferente e não quero mais. E assim a gente pode fazer N exemplos. O exemplo, sei lá, um objeto de raiva, que de repente eu vejo que na verdade estava me ajudando, não estava me fazendo mal, e de repente eu tenho uma outra percepção e muda a realidade. Ok? O fato é que um dos pontos mais importantes numa realidade é o valor atribuído pelo observador. E nós nos relacionamos com a realidade através desse valor atribuído sem ser consciente disso. Porém, não só com a flor, o sino e os objetos, as situações à nossa volta. Nós também nos relacionamos com a nossa própria identidade da mesma maneira. Quem sou eu? A gente tem uma imagem idealizada de nós mesmos? Temos. Nós temos uma imagem idealizada daquilo que a gente achava que a gente deveria ter sido, e não é. A gente tem uma imagem idealizada daquilo que a gente quer ser, depois quando o futuro vira presente e não corresponde, a gente fica mal. A gente tem uma imagem idealizada daquilo que a gente acha que a gente é hoje. A gente tem um filme que a gente cria, e a gente tem uma identidade nossa, que é feita, que ela é construída pelo quê, a nossa identidade? Pelas nossas experiências, pelos, entre aspas, feedbacks que a gente recebe. Ou seja, o que o outro acha de mim. O que o outro acha de nós mesmos muda a nossa identidade ou não? A nossa percepção muda. Ok? E muitas vezes é incrível, né? Basta uma pessoa dizer uma coisa que a gente já se sente diferente. Então, um dos pontos fundamentais que traz no Tantra é o fato da gente poder utilizar esse recurso para gerar uma identidade pura de nós mesmos. Esse é um dos shortcuts. Em vez de eu ficar lá com a minha identidade, olha que eu sou assim, por isso, então vamos lá tentar diminuir a raiva, mas eu tenho muita raiva porque eu sou assim, porque como que eu vou poder não ter raiva? Olha o que eu passei, olha de onde eu vim, olha como eu sou. E a gente fica apegado a essa identidade como se ela existisse de uma forma autônoma, independente, como se nada pudesse ser diferente. Okay? Quando se diz trazer o resultado para o caminho, é onde a gente vai, na verdade, gerar uma identidade que é baseada naquilo que um dia vamos ser. Onde nós reconhecemos o nosso potencial e onde vamos gerar uma identidade que ela é baseada no quê? Num estado de satisfação, de equilíbrio, de amor, de respeito, de humildade, de estabilidade, de paz, de felicidade. Então, a gente imagina o que eu posso me tornar. O melhor.
E aí eu trago essa identidade para o momento presente e eu me reconheço nela. E isso tem vários efeitos. Num nível mais grosseiro, o que acontece é que quanto mais eu me identifico de uma certa maneira, mais eu vou agir dentro dela. Quanto mais eu falar para mim mesmo, eu não sou bom o bastante, eu sou ruim, eu sou assim, eu sou assado, etc., etc., mais essa percepção vai se solidificar e a gente vai viver dessa maneira. Quanto mais a gente entrar, digamos, num personagem bom, né? Mesmo que talvez a gente nesse momento ainda não seja tanto assim, gradualmente nos tornamos. Um dos conceitos fundamentais que vem no Tantra é nós devemos agir não de acordo com o que somos, mas sim nós devemos agir de acordo com o que queremos nos tornar. Nós devemos viver de acordo com o que queremos ser e não de acordo com o que somos. Porque viver de acordo com o que eu sou quer dizer continuar a fortalecer os condicionamentos que eu já tenho. Eu sou ciumento? Vou continuar ciumento. É o que eu sou. Eu tenho muita insatisfação? Vou continuar assim, e assim por diante. No Tantra, o que se diz é, muito bem, o que eu quero ser? Eu quero ser o quê? A união dos 5 Dhyani Budas. Eu quero ser um ser de muita sabedoria, satisfação, concentração. Eu quero ter amor, compaixão, equilíbrio, calma, alegria, humildade, generosidade, certeza, poder de realização, regozijo. As qualidades que estão na autocura dos 5 Dhyani Budas. É isso que eu quero ser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o resultado que um dia eu quero atingir para o momento presente. E eu vou viver hoje como se eu já tivesse chegado lá. O poder que está no Tantra não é ficar se imaginando com um corpo esquisito, com tantas cabeças e os braços e as cores e o que for. Isso é toda uma simbologia que vem junto que é maravilhosa. Okay? Não estou tirando absolutamente nada dessa parte. Mas o verdadeiro significado é eu sou um Buda. É gerar essa identidade forte dentro de nós. E viver dessa maneira. Não estou dizendo que a gente tem que gerar uma dupla identidade e acabar tendo aí um problema psiquiátrico. Quem sou eu? Não é isso. A gente sabe onde a gente está. Mas a gente traz para o nosso momento presente uma forma de ser que é de acordo com aquilo que a gente quer se tornar, reconhecendo o nosso próprio potencial. Ok? Então isso é uma das pontos mais importantes do Tantra, né? Que se chama Drebu Lamkir, trazer o resultado para o caminho. Isso se usa em várias coisas, né? Eu já vi com Lama Gangchen várias vezes, mesmo com coisas até num nível mais mundano. Ah, eu gostaria disso, mas não tenho, não consigo. Então, faça como se tivesse. Devagarzinho vira. Né? Então, principalmente, é o fato da gente, nesse caso, gerar uma identidade. Um dos pontos chaves é a nossa própria identidade. Okay? E tem todo um processo aí para isso. Okay? Não é, eu estou tentando simplificar uma coisa que não é tão simples assim, tá? Mas esse primeiro conceito de trazer o resultado para o caminho, ficou mais ou menos claro? Ok. Então, quando a gente tem as práticas de meditação, no Tantra se usa principalmente as visualizações. Okay? E é interessante porque isso são técnicas que têm milênios, né? As técnicas de visualização, etc. E se a gente for olhar estudos mais modernos, né? Que é aquilo que... Porque é interessante ver isso, né? A gente pode ter aí práticas de visualização que estão sendo feitas há séculos e séculos e séculos, com ótimos resultados, e a gente
olha, fala, será que é mesmo assim? Por que que é? Aí tem um estudo científico, a gente fala, acredito. A gente não fez o estudo, a gente não testou a gente mesmo. A única diferença é que num é um texto religioso, no outro é um texto científico. Mas então alguém está nos dizendo alguma coisa. Agora, por quê? Eu não fiz o teste eu mesmo. É porque isso que eu acredito que a ciência, muitos de nós nos relacionamos como uma religião. Mas isso é um outro assunto, não é para hoje. Fato está que dentro de vários estudos que foram feitos, mostram que para o nosso cérebro não tem muita diferença, praticamente, o que me disseram é que não tem diferença. Quando eu falo, eu prefiro dizer não tem muita, porque já não ter muita já é bom. Não ter nenhuma, melhor ainda. Mas se diz que praticamente não tem diferença entre quando se tem uma experiência direta e quando se imagina, visualizando e se imagina uma certa experiência. Okay? Assim também a importância da palavra. Quando a gente escuta a gente dizer alguma coisa que não é verdade, em algum lugar o nosso cérebro a gente escuta aquilo como se fosse uma verdade. Aquilo acaba sendo registrado dentro de nós. E tem vários estudos que mostram o poder da visualização. Quando se visualiza algo, a nossa mente, o nosso cérebro registra como se fosse uma experiência verdadeira. E aqui tem um dos pontos maravilhosos do Tantra, que é o fato que entender é bom, mas não é o bastante. E quando a gente entende uma coisa, para passar do nível conceitual até entrar num nível mais profundo dentro de nós, requer muito tempo. E quando a gente está diante de uma situação, o que determina a nossa ação? O nosso conhecimento ou a nossa experiência? Nossa experiência. Uma visualização, o que ela acaba sendo? Um entendimento ou uma experiência? Uma experiência. Então, quando a gente senta para fazer as visualizações, nós estamos nos induzindo a experiências positivas para que essas experiências nos ajudem a transformar o nosso ser. E as visualizações têm um poder enorme, porque é uma capacidade de direcionar a nossa mente num nível não só conceitual, grosseiro, mas no nível mais profundo, em experiências muito potentes. Por quê? Uma coisa é eu dizer, eu te amo. Eu amo todos os seres. Onde a gente sente isso? Na cabeça. Outra coisa é eu visualizar as pessoas que estão mais perto de mim. Que eu gosto, que eu não gosto. Que eu conheço. Observar o sofrimento nelas. Gerar a intenção que elas sejam livres desse sofrimento. Manifestar, então, como luz que vem do meu coração, que vai a cada uma delas, que tira elas do estado de sofrimento. Elas vivem num momento, elas se encontram no estado de bem-estar, e esse raio de luz vem e volta para o nosso coração. Qual que é a experiência que a gente está tendo? De amor. Quando a gente faz essas visualizações que são super comuns no Tantra, querendo ou não querendo, a gente está praticando o amor. E está nos familiarizando com esse sentimento. Então, a visualização, que a gente entenda ou que a gente não entenda o porquê que está acontecendo, ela acaba direcionando a mente, de uma certa maneira. Né? E, diante disso, o que ocorre é que existem vários níveis de meditação. Um dos pontos fundamentais que vem no Tantra, para que a gente consiga fazer essa identidade ser mais forte, porque quanto mais eu conseguir trazer o resultado para o caminho de uma forma verdadeira, ou seja, quanto mais eu acreditar, quanto mais eu viver de uma forma verdadeira o resultado no caminho, mais rápido esse efeito ocorre. Ok? Claro isso? Não tem atores que começam a ter um certo conflito entre a própria identidade do personagem que estão vivendo? Né? Mas imagina que o ator, por ele mesmo, ele tem um caráter ruim. E o personagem tem um caráter ótimo.
tem uma hora que a pessoa ela já não sabe muito bem e virou caráter bom. Que bom, não? De tanto fazer de conta que é gentil, acaba trazendo gentileza. Porque quando a gente faz algo, não pensa, quando a gente faz algo de uma forma, mesmo que seja artificial, aquela ação, ela deixa uma marca dentro de nós muito forte. Então, quando a gente começa a agir de uma certa maneira, mesmo que seja artificial, não falso, tá? Falso é outra coisa. Falso é eu manifesto algo que eu não sinto. Artificial é eu vou me induzir a algo que não vem naturalmente, mas é verdadeiro. Quando a gente age de uma forma artificial, não só na ideia, mas na ação, aquela ação ela vai marcando. Isso vai fazer uma mudança profunda dentro de nós. Okay? Em geral, nas práticas do Tantra, todas as práticas elas têm uma divisão entre como praticar durante a meditação e como praticar entre as sessões de meditação. Por isso, o processo de trazer o resultado para o caminho não é apenas quando a gente senta para meditar, mas é no dia a dia em tudo aquilo que a gente faz. Por isso, se a gente pratica, digamos, da forma completa, correta, a gente tem a prática, durante o momento de meditação, a gente se visualiza como Buda. Tem todo o processo que eu já vou explicar rapidamente. E depois, no dia a dia, a gente continua se identificando como um Buda. Só que um dos pontos mais importantes de trazer o resultado para o caminho e de gerar essa identidade pura não é o aspecto físico, mas sim uma identidade interna. Ok? Então, quando eu vou me visualizar como um Buda, qual que é o ponto-chave disso? É o meu aspecto físico como um Buda ou a minha mente como um Buda? A minha mente. Então, um dos pontos que a gente gera é o fato de gradualmente conseguir se identificando com as nossas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial, que é um pouco aquilo, não é que é um pouco, é aquilo que se faz na própria prática da autocura, quando você vai passando por Dhyani Buddha em Dhyani Buddha, que a gente vai se desvinculando a identidade da raiva, da inveja, dos ciúmes, e vai gerando a identidade cada vez mais com amor, com compaixão, com paciência, com estabilidade, com sabedoria e assim por diante. Né? Porém, aqui nós temos um pequeno problema. Que a nossa identidade ordinária, onde eu me vejo um ser de uma forma intrínseca, independente, desconectado do todo, eu sou o que eu sou aqui, não tem nada a ver com todo o resto, onde a gente não tem consciência do fato de termos uma identidade de nós mesmos que acaba tendo uma influência muito grande sobre o que somos. Não sei, vocês conseguem, não sei quanto que fica claro o fato da gente, o valor que a gente atribui muda a realidade. E a mesma coisa acontece com a gente mesmo. Porém, é muito forte a nossa percepção. Não é conceitual. A gente tem a aparência ordinária. No Tantra se chama, os dois principais, a ignorância, né, é chamada da... Existe a raiz da ignorância, que é a aparência ordinária, e a ignorância que é chamada o agarrar-se à aparência ordinária. O que é essa aparência ordinária? É a aparência de existir, assim como nós nos vemos, de uma forma autônoma, independente, não interdependente. Só que essa identidade ela é muito forte, baseada nesse corpo, baseado nesse nome. Por isso que a gente usa no Tantra o processo natural da vida da própria morte. Okay? Aqui tem, como eu posso dizer, duas funções principais isso. Ok. Explicar primeiro uma, depois a gente vai para outra. Uma função que tem o processo da morte é que a morte é aquilo que
acaba nos fazendo desvincular dessa identidade ordinária desse momento. Okay? Porque o que a gente leva em consideração é que nós existimos além da morte. Que existe algo que seria a nossa identidade mais profunda, que transcende a morte, quando esse corpo perde força e não sustenta mais a vida. Então, nas práticas de meditação, uma das coisas que se faz é simular o processo da morte para gradualmente poder se desvincular dessa identidade ordinária e poder, então, gerar uma identidade pura. Ok? Porque é muito difícil. Uma coisa é eu aqui sou Laurent Michel e eu me imagino como um Buda, meio tipo carnaval. Então eu me imagino que eu tenho, sei lá, vou ver o Buda Akshobhya, tenho o corpinho azul, vestido de um certo jeito, ou se eu sou Tara, tenho o corpo feminino, com a mão direita no mudra da suprema generosidade, a mão esquerda no mudra das 3 joias, a perna direita para lá, tenho um corpo feminino, mais ou menos de 16 anos, a minha pele é de uma cor verde turquesa, tenho os cabelos pretos compridos, e posso fazer todos os detalhes da visualização. Lindo! Mas se eu sou a minha identidade ordinária, sou Laurent Michel, e eu me vejo como Tara, só que para mim me ver como Tara não é nada mais do que a aparência externa, não está dando certo. É um passo, mas falta algo fundamental. Porque não deixa de ser um pouco carnaval. Estou me vestindo de Tara, porque eu continuo sendo eu mesmo. Eu não estou trazendo resultado para o caminho. Não sei se é claro isso. Porque uma coisa é eu sou Tara. Outra coisa é eu me vejo como. Ok? Mas como que eu posso, nem que seja por imaginação, me levar como que eu posso me levar para esse estado de identidade que eu sou um ser puro, quando eu não sou? Porque se a gente perguntar para cada um de nós, nosso corpo e nossa mente tem os seus venenos mentais, os seus conflitos, as suas impurezas ou não? Sim. A gente consegue se desvincular disso e se ver de uma forma pura? De verdade? Não. Então, como que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que se desvincular dessa identidade ordinária, para poder, então, trazer para o momento presente uma identidade pura. Trazer o resultado para o caminho. E o instrumento que é usado para isso é a própria morte. Então, durante a meditação, tem todo o processo de simular o processo da morte. Isso tem duas funções principais. A primeira dela é o fato que, no momento no qual a gente simula o processo da morte em meditação, onde a gente vai imaginar toda a dissolução dos elementos, tem todos aí os vários passos do processo da morte. E, para mim, é uma das meditações mais bonitas que tem. Porque é muito gostoso. Porque quando a gente imagina a própria morte, e eu já vi meditações super esquisitas, imagina você no hospital ou no acidente, sei lá onde, que você está morrendo. Não, não é isso. Eu estou falando simplesmente de imaginar de verdade que gradualmente esse corpo está perdendo sua força, e a gente está perdendo a nossa capacidade de percepção através dos 5 sentidos, a gente vai se desvinculando desse corpo, desse nome. E é uma coisa para mim, eu adoro, porque tem um peso que vem junto às coisas dessa vida, e tem uma hora que tudo isso solta. Eu tenho uma vida maravilhosa, não posso reclamar absolutamente de nada. Eu adoro. Não é que eu estou lá, não, mais um dia. Não, não é isso. Ao contrário, eu gosto da vida que eu tenho. Só que, se a gente for observar, diga-me quando foi a última vez que vocês tiveram um momento de raiva, de tristeza, de rancor, de insatisfação ou de qualquer coisa parecida que tivesse desvinculado dessa vida. Nenhum momento, certo?
Então, se a gente tira o vínculo com essa vida, toda essa tensão ela vai embora junto. Okay? As nossas distrações vão embora. As nossas preocupações vão embora. E o que fica? A nossa essência. Então, um dos processos é que a gente está lá sentadinho e vai visualizando todo o processo de dissolução dos elementos. A gente visualiza isso, a gente faz a simulação disso através que a gente gradualmente vai perdendo a percepção da forma, por isso que tudo vai se dissolvendo em luz, e gradualmente o ambiente se dissolve no nosso corpo, o nosso corpo gradualmente se dissolve em direção do coração. Tem aí todos os detalhes dessa visualização que não é o momento para explicar. Mas o que a gente está fazendo nesse momento é simular o processo da nossa própria morte. E esse, nas práticas do Tantra, é um dos pontos mais importantes. Porque quando a gente consegue simular bem o processo da morte, a gente consegue, em meditação, tá? A gente está se desvinculando desse nome, desse corpo. E como consequência, a gente consegue, de uma certa maneira, ver como se num certo momento não tivesse mais nada, mas aí a gente sente que existe algo aí, que é a nossa essência. Que a gente queira chamar de alma, que a gente queira chamar de mente muito sutil, de contínuo mental, do nome que a gente quiser. Mas é essa essência que continua de vida em vida. Que no budismo muitas vezes se chama de clara luz, no Tantra. Clara luz é o corpo e a mente muito sutil, que continua de vida em vida. Então, um dos objetivos da meditação é a gente ir simulando o processo da morte, a gente se deixa chegar, então, nessa meditação, nesse estado muito sutil, no qual não existe a percepção absolutamente de nada, porque no estado da mente muito sutil não existem mais percepções conceituais, não existem mais emoções de atração e aversão, existe unicamente esse infinito vazio. E a gente se reconhece nesse estado. A gente gera, então, a identidade eu existo, eu sou. E dentro desse estado, que seria a nossa mente muito sutil, aí, através disso, a gente vai gerar, então, a identidade pura. Então, aí eu não vou mais ser eu, aqui, Lama Michel, me visualizo como Tara. Não, eu sou Tara. Porque o Lama Michel já morreu. Que bom, acabou. No sentido que eu adoro a minha vida, mas no sentido que, para que eu possa me gerar de verdade, como algo que eu não sou ainda, eu preciso me desvincular da minha identidade desse momento. Ok? Requer uma certa coragem para praticar isso direito. Ok? E tem outra coisa, requer estar de bem com a vida. Porque se você não está de bem com a vida, vai simular o processo da morte, nossa. Fica difícil para simular de verdade. Então, um dos pontos de partida para praticar bem o Tantra de verdade é a gente estar de bem com a vida. E a gente poder sentar e imaginar a própria morte e está tudo bem que eu estou morrendo agora. Então, nesse momento, a gente deixa com que tudo se vá gradualmente. E aí, depois, na base disso, aí sim a gente vai gerar uma identidade pura, que se usa a simbologia dos vários Budas. Porém, eu vou dizer uma coisa que alguém pode me dizer que é uma heresia, assim. Mas é como eu penso, tá? Quando a gente olha para as imagens que representam os Budas, Tara, Buda da medicina, qualquer outra imagem, ao mesmo tempo que representam o sagrado, representam o ser iluminado, representam o Buda, representa aquilo que existe de mais puro, não deixa de ser uma representação da nossa própria ignorância. Porque nós precisamos dessas formas para poder nos conectar com este estado que transcende a forma. Não sei se é claro isso? Nenhuma falta de respeito. Okay? Então, não é que o Buda ele é azulzinho daquele jeito, com aquele rostinho, como o pintor fez. O que está se fazendo, muitas vezes, é dar uma forma para algo que não tem forma.
estado de Buda, que é o Dharmakaya, não tem forma, transcende a forma. Um estado de amor, de equilíbrio, de satisfação e sabedoria, tem forma? Não tem. Porém, se usa a simbologia de uma certa forma, que é algo que a gente reconhece como puro, sagrado, para representar esse estado. E nós nos relacionamos através da forma. Porque se eu de repente falar, agora você vai então se visualizar num estado, você é simplesmente amor e sabedoria. Como? Né? Se a gente consegue, primeiro, se criar um vínculo. Ah, este é o Buda. Tara é um ser puro, de amor, de sabedoria, etc, etc. Agora, eu viro Tara, então eu tenho amor e sabedoria. Porque a simbologia que tem por detrás de Buda, de Tara, das várias imagens sagradas, dos vários idams, tem um poder muito grande daquilo que tem por detrás, com aquilo com o qual vem junto. Então, quando eu me torno aquele Buda, não é só, o importante não é aspecto externo. O que é? Aquilo que representa, aquilo que eu me torno dentro de mim. Ok? Então isso é uma das partes, eu estou passando bem por cima, porque no meio disso tudo que eu expliquei tem tanto detalhe querendo entrar, tá? Mas para a gente poder ter uma primeira ideia de qual que é a função que tem dentro do Tantra. Quando a gente faz a prática da autocura, que vai aí para gradualmente gerando, primeiro faz os lótus, depois a sílaba semente, depois os símbolos, depois os Budas, depois a gente vai lá e se vai focar em cada um dos Budas, etc. O que está se fazendo? Representando desenvolver as nossas qualidades para até que a gente possa se identificar nelas. Na realidade, é super potente. Se a gente todos os dias se visualiza e se imagina como um ser de sabedoria, satisfação, amor, compaixão, equilíbrio, generosidade, humildade, poder de realização, regozijo, e a gente se imagina dessa maneira, eu sou esse estado puro, e não simplesmente, tem um Buda branco na cabeça, vermelho na garganta, azul no coração, amarelo no umbigo e verde no chakra secreto. Não, eu sou essas qualidades. Então, um dos pontos fundamentais no Tantra, na verdade, é a gente precisa, gradualmente, criar um vínculo com a simbologia também. Então, o que são os 5 Jnani Budas? É a personificação de sabedoria vairochiana. Amitabha é a personificação de satisfação e de concentração, e assim por diante. A gente poder olhar para o Buda e reconhecer aquilo que é a qualidade interna que representa. Caso contrário, quando a gente se visualiza daquela maneira, a gente está fazendo meio um collage. Porque a tendência é pegar a imagem que está lá na sadhana desenhada e colar dentro, assim. Mas não é isso a prática. Tá bom, quem faz está tudo bem. Né? Porque faz parte do processo. Mas o verdadeiro significado é eu estou desenvolvendo aquelas qualidades dentro de mim, eu me torno aquilo que é o significado, que vai muito além do símbolo em si. Então esse é o primeiro passo que eu queria explicar hoje, que é o que significa trazer o resultado para o caminho. Ficou claro assim? Este processo? E ele é maravilhoso, porque se a gente depois está lá no dia a dia, eu sou Tara, eu sou Buda, eu sou quem for, aí na hora que está lá na frente do problema, na frente da situação, eu tenho que agir como Tara, né? Vamos lá, tudo bem. Paciência. Vamos lá, não vou agir dessa outra maneira. E gradualmente isso vai entrando na nossa vida. Ok? De outra maneira, tem um poder. Mas é claro, como todas as práticas, é uma prática, ou seja, tem que ser repetido. É um processo de treinamento. Ok? O outro significado dessa meditação no processo da morte é um significado muito mais profundo e muito mais complexo, de uma certa maneira.
que eu vou ver se a gente vou trazer ele para vocês, tentando simplificar bastante. Ok? Muito bem, vamos lá. Na nossa vida, o nosso problema principal, ou seja, de onde nasce a atração, a aversão, a raiva, a inveja, os ciúmes e todos os nossos conflitos, não é de problemas conceituais, de conceitos errôneos. Ok? Mas sim de aparências ilusórias que são vividas como se fossem verdadeiras. Ou seja, eu olho para a flor, ela aparece a mim como se fosse permanente e eu me relaciono a ela como se ela fosse permanente. Eu olho para vocês, amanhã vamos nos ver, ou melhor, depois de amanhã vamos nos ver. E quando eu vou pensar que eu vou ver a pessoa que eu vi 2 dias antes, quem eu acredito que eu vou ver? A mesma pessoa ou alguém mudado? A mesma pessoa. Okay? A gente pode até parar para pensar, eu acho que ela mudou. Mas na nossa, bem assim, espontâneo, quem a gente vai ver? A mesma pessoa. Ou seja, nós não temos o conceito que a pessoa é permanente, porém, ela tem uma aparência como se fosse permanente, e nós, o que fazemos diante dessa aparência ilusória? Nos relacionamos como se fosse verdadeira, permanente. Ok? O que isso nos traz? Que, na verdade, os nossos venenos mentais, e nesse caso a ignorância especialmente, não se encontra num nível superficial, racional, mas num nível de consciência mais profundo. Ok. A nossa mente, ela tem uma característica muito específica, que é a nossa incapacidade de ter 2 pensamentos diretamente opostos ao mesmo tempo. Ok? Não dá para pensar, eu gosto de água e eu não gosto de água ao mesmo tempo. Dá para ter um depois do outro, mas não ao mesmo tempo. Então, se a gente quer eliminar um estado mental, não é o bastante tentar jogar ele fora, porque não dá certo. Acho que todos nós já tentamos, não? Se eu não quero esse pensamento, não quero essa emoção, sai para fora. Não quero. Quanto mais a gente diz não quero, mais gruda. Qual que é a única solução verdadeira? Aplicar o antídoto. O antídoto que é uma atitude diretamente oposta. Ok? Porém, se o meu veneno mental, se o meu problema ele não está num nível conceitual, ele está num nível muito mais profundo dentro de mim, gerar o antídoto no nível conceitual resolve? Não. Quantas vezes que a gente pensa uma coisa e sente outra? Eu sei que isso não é bom. Ai, mas eu quero. Eu não devo sentir raiva, mas eu sinto. Ok? Então, o que acontece? Para que a gente possa eliminar um estado mental mais profundo, a gente tem que gerar o antídoto no nível profundo. Como que a gente faz para gerar um estado de consciência mais profundo específico? Que seja esse de sabedoria, de percepção da impermanência, de amor, do que for. Um dos jeitos, são 2 caminhos principalmente. Já uns 3, vai? Mas principalmente são 2. Um deles é, primeiro, você gera o conceito, nível superficial, e depois vai tentar se familiarizar com esse conceito tantas e tantas vezes através de processos meditativos. E vai tentar se auto-induzir a experiências que sejam conectadas com aquele sentimento que a gente quer gerar. Ok? Mas tudo isso parte de um nível conceitual. É um processo longo. É o processo que a gente, ontem eu expliquei com o mantra Tayata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisoha. Primeiro a gente entende, Tayata é assim, ir, vai de um entendimento para uma compreensão, para uma meditação. Depois a gente vai além. Essa meditação se torna uma experiência. A gente tem que ir mais além, se familiarizar com a experiência, até que a gente chega na realização final.
Ok? Então a gente tem 3 níveis: nível grosseiro, nível sutil, nível muito sutil. Se a gente fizesse uma comparação com o Sutra, nível grosseiro é a parte conceitual racional, nível sutil é a parte espontânea, por exemplo, da ignorância, nível muito sutil são as marcas da ignorância. Outra forma de explicar: nível grosseiro é o, como posso dizer, é o entendimento sobre a ignorância, etc. No nível sutil, é o agarrar-se à existência intrínseca, autônoma. Nível muito sutil, o que nós temos? A aparência de existência intrínseca. Okay? Mas também tem o agarrar-se no nível muito sutil, de qualquer maneira. O que acontece? Ou eu começo no nível grosseiro, eu fazendo camada por camada, gradualmente, vou me familiarizando a tal ponto que aquilo vira uma experiência, me familiarizo com a experiência e vou fazendo essa mudança, porque eu vou me induzindo a estados de consciência mais profundos, mas isso é um processo bem longo. Ok? Isso é o caminho do Sutra. E ele super funciona. O caminho do Sutra ele é dividido em principalmente 2 passagens. Primeira passagem, eu vou me afastar do objeto do veneno mental, tipo objeto de raiva, porque eu não consigo estar diante dele e não ter raiva. Então eu preciso me afastar dele. Depois eu vou fazer todo um processo bastante conceitual inicialmente, no qual eu vou me induzir a estados de paciência diante dos objetos de raiva. Gradualmente eu vou transformando veneno mental por veneno mental. Ok? O outro caminho possível para a gente fazer uma mudança, e esse é o caminho que a gente conhece no nosso dia a dia. Porque quantos de nós não conseguimos, talvez, durante esses anos, superar certas atitudes que a gente tinha? Mas suando muito, né? Ou seja, indo lá, lembrando, relembrando, se forçando de não agir de uma maneira, controlando aquela ação. E a gente tem que fazer isso num processo super constante também. E demora no tempo. Esse é o processo mais comum, que é o processo do Sutra. Outra possibilidade que existe é, para que eu elimine um estado mental num nível sutil, eu tenho que me induzir a um estado mais profundo de consciência e, nesse estado profundo de consciência, gerar aquele antídoto. Ok? Mais difícil. E é nisso que o Tantra usa o nosso corpo, porque o corpo tem certos processos naturais que nos levam a estados de consciência mais profundos. O mais eficaz de todos é a própria morte. Quando se morre, inevitavelmente, entra-se em estados de consciência mais profundos. E o que ocorre é que quando a gente entra num estado de consciência mais profundo, a direção que a mente segue no estado de consciência mais profundo é a direção que foi dada pelo último pensamento grosseiro. Ok? Então, qual que é um dos objetivos que existe no Tantra? É o fato de gerar o estado interior que a gente quer se familiarizar, sabedoria e amor, praticamente, dentro de uma identidade pura. E dentro desse estado de sabedoria e amor, entrar em um estado de consciência mais profunda. Se induzir a um estado de consciência mais profunda. E dessa maneira, a gente vai familiarizando a nossa mente e aplicando o antídoto num nível mais profundo. Em vez de trabalhar pelas bordas, a gente vai penetrar diretamente na essência, na raiz. Ok? Como que se faz isso? Através usando as energias do corpo. Existe todo o processo de fazer com que os ventos de energia, que é praticamente, nós assim chamamos de, em sânscrito de prana, que tem uma forte conexão com o nosso sistema nervoso também, é direcionar toda a energia para o centro do corpo e, através disso, isso nos leva a um estado de consciência mais profundo. E esse estado de consciência mais profundo tem vários níveis, tá? Desde um primeiro nível que ainda é grosseiro, onde simplesmente perde-se o contato com os sentidos, até níveis muito mais profundos.
Então, se a gente tivesse que fazer o resumo do Tantra desse aspecto de uma certa forma, o resumo dele é como gerar o estado de sabedoria e amor e como entrar em estados de consciência mais profundos e como unir os dois. Ok? Estou tentando trazer para vocês um pouco da ciência que está no Tantra. Porque de que forma que é um instrumento... Não é uma coisa, faz o mantra, o Buda lá vai te ajudar. Não é isso. Tem muito mais. O aspecto principal é um instrumento extremamente válido para que a gente consiga ir na parte mais profunda do nosso ser e transformar ele. Ok? E diante disso, a melhor oportunidade real que a gente tem é no momento da morte. Porque no momento da morte é quando, inevitavelmente, a gente entra no estado de consciência mais profundo que um ser pode. Então, a gente entra no momento da morte no estado mais profundo que um ser pode entrar. E nesse momento, se a gente souber direcionar corretamente a nossa mente no momento da morte, a gente vai estar usando ou tem uma oportunidade incrível. E é por isso que os grandes praticantes dizem que os grandes meditadores, os grandes yogis, os grandes praticantes que passam a vida inteira treinando isso, treina-se em dois momentos. No momento da morte e depois no momento do sono. Porque quando a gente adormece, o processo de dormir, ele é muito parecido com o processo da morte. Um dos primeiros sinais disso que a gente vê é quantas vezes que a gente já não teve a experiência de estar caindo no sono e ter a sensação de cair e a gente acorda. Né? Isso é um dos exemplos. Quando entra-se no processo da morte, a primeira coisa que acontece é que é representada pelo fato que o elemento terra se dissolve, é a sensação de cair, é o corpo ficar mole, perde a força, incapacidade de manter os olhos abertos, e tem essa sensação de cair. Eu já vi pessoas que estavam muito perto da morte, estavam constantemente com essa sensação de estar caindo, né? Então, quando você vê que a pessoa ela já está numa sensação que ela levanta, como se ela estivesse caindo muitas vezes, isso quer dizer que o elemento terra está se dissolvendo. E quando a gente está dormindo, acontece a mesma coisa. Quando a gente começa a dormir dos nossos 5 sentidos, qual é o primeiro que a gente perde? O olfato, o tato, o gosto, a audição ou a visão? Normalmente, qual é a primeira coisa? Os olhos. E depois? É a audição. Por exemplo, se a gente dorme dando a mão para alguém, o que para primeiro? De ver. Depois, a gente parece que está escutando a pessoa ficando longe. Mas a gente ainda está com a mãozinha lá. Né? Qual é a última coisa que a gente deixa de sentir? É a parte do tato, depois disso vem o olfato e o gosto. Okay? É que a gente não tem tanta consciência do olfato e do gosto normalmente. A mesma coisa é o processo da morte. Né? E é interessante, uma coisa, só um detalhe, uma parênteses rápida sobre isso, que eu estava hoje também conversando, vendo. Quando se fala-se que o processo da morte demora até 3 dias, numa pessoa, um processo normal da morte, não é que o processo da morte demora 3 dias quando morreu. Porque existe, eu já vi muitas pessoas, aqui no Brasil nem muito, mas lá na Itália, na Europa, eu já vi cada paranoia que não pode encostar no corpo por 3 dias porque morreu e ainda está no processo da morte. Não, o processo da morte, ele começa, normalmente, ele termina a parte principal dele por volta de 2 ou 3 dias depois que começou. Então, quando a pessoa para de respirar e para o batimento cardíaco, quer dizer que o processo da morte já começou, já faz pelo menos 1 ou 2 dias, normalmente. Tem uma segunda parte da morte, que é a morte sutil, que ela pode continuar depois. Né? Então, ela tem um tempinho que ela pode durar mais ainda. E o que fazem os grandes meditadores? Eles vão simular a morte durante a meditação.
Só que a diferença que tem da maioria de nós é que quando a gente simula a morte, a gente está brincando de imaginar. E quando alguém que sabe meditar de verdade simula a morte, os ventos se absorvem, ou seja, a energia se absorve. Perde-se o contato com os sentidos, entra-se num estado mais profundo de consciência. E é como se fosse se induzindo no processo da morte sem chegar até o fim e depois volta. Ok? E depois tem o fato de fazer a mesma meditação no processo do sono. Tudo isso como uma preparação para poder fazer isso no momento da morte. E existem praticantes que conseguem realizar isso. E teve um exemplo maravilhoso que acabou de acontecer no Ocidente, que eu queria compartilhar, porque para o Ocidente, Lama Ganchen repete muito que a gente precisa de provas que funciona, que existe. Né? E teve agora, pouquíssimo tempo atrás, na Suíça, teve um dos mestres do monastério de Tashi-Rabten e Rabten-Schöling, chamado Geshe Thupten Trina Rinpoche, que foi meu mestre também, eu recebi ensinamentos dele sobre a natureza da búdica, sobre Mahamudra, sobre Lamrim, recebi alguns ensinamentos dele. E ele já estava velhinho, tinha todo o processo dele, aí não vou entrar agora nos detalhes de todo o processo da doença e como as coisas foram desencadeando. Fato está que ele estava num hospital em Bern, na Suíça, e ele faleceu lá. Okay? E logo antes de falecer, um pouco antes de falecer no processo, os discípulos dele que estavam juntos explicaram no hospital, dizendo, olha aqui, na nossa tradição, quando um mestre que tem a preparação como ele tem falece, normalmente fica em estado de meditação. E quando a pessoa tem essa capacidade, aí sim que não pode se encostar no corpo. Porque tem o perigo de você acabar perturbando e, na verdade, fazendo com que esse processo acabe. Imagina, o praticante passou a vida inteira esperando esse momento, aí vem alguém lá chorar para segurar nos pés. Não é o momento para fazer isso. Então existe. O que acontece? Então falaram isso lá para os médicos, explicaram um pouco como que é, e eles foram extremamente respeitosos. E diante disso, quando eles viram que os médicos foram no momento, falaram, olha, agora pelo jeito não tem muito mais possibilidade, vendo os sinais vitais dele, daqui a algumas horas provavelmente ele vai falecer. Aí eles mudaram ele de quarto, porque falaram, se ele falecer aqui na UTI, aí a gente vai ter que mexer no corpo rapidamente. Então eles levaram ele para um outro quarto, onde não tinha a urgência de mexer no corpo. Né? Muito bem, depois de algumas horas ele faleceu, etc., sem ter que entrar nos detalhes agora. E aí os médicos chegaram foram lá, viram que estavam lá, Gonsa Rinpoche, Yansi Rinpoche, outros lamas, estavam lá, eu fui ver, no dia seguinte eu fui lá também, junto com o Lama Ganchen, e foram lá os médicos, falaram para eles, olha, tudo bem, vocês podem ficar aqui com o corpo, fazer as meditações, as preces de vocês, tudo, porém o que acontece é que quando uma pessoa normalmente falece, nessa idade, no estado físico no qual ele se encontrava, com os medicamentos que ele tinha tomado e com tudo aquilo que é, normalmente, no máximo, depois de 2 dias, o corpo começa a cheirar. A gente respeita a religião de vocês e o que vocês quiserem fazer. Porém, quando chegar aqui começar a cheirar, a gente não vai poder deixar. Eles falaram, claro, sem problema algum. Bem, aí começaram, deixaram ele lá. E aí depois de 2 dias e pouco, vieram os médicos lá para ver. Só que eles entraram e não tinha cheiro algum. E ao contrário, tinha um perfume no quarto, assim. E o médico até perguntou, mas vocês estão usando algum perfume, alguma coisa? Eles falaram, absolutamente não. E eu tive lá pessoalmente. Geshe Thupten Trina tinha um rosto num estado de tanta paz ao mesmo tempo, e não parecia que estava morto, de jeito algum. E os médicos também falaram, olha, não parece que está morto, né? Mas claramente os sinais vitais não existiam mais, né? E assim ficou. E depois ficou a situação assim por 4 dias, onde não tem nenhum sinal do processo de decomposição, etc., etc. Na verdade, se alguém vê na região do peito, ainda fica um leve calor, né? E você olhando para o rosto, tudo é de como a pessoa que está presente ainda lá, né?
E, na verdade, um dos sinais especiais também é esse cheiro doce que pode ter também, né? E, na verdade, depois, quando estava já passando para o 5º dia, no 4º dia, e os médicos voltaram, veio lá a diretora do hospital, todo mundo, e falaram para eles, olha, estavam todos tocados, porque um médico sabe que a pessoa viu quando faleceu, e sabe que depois de 2, 3 dias, é difícil que passe 4, 5 dias e o corpo não tenha absolutamente nenhum sinal de mudança de cor na pele, nada, né? E aí os médicos falaram, olha, se isso durar mais de 12 dias, aí a gente vai ter que ter onde levar ele e o que fazer, porque vai começar a ficar meio difícil de deixar o corpo aqui. Então, uma das coisas foi, o grupo de médicos do hospital, eles estavam convencidos do que estava acontecendo, porque eles estavam vendo diante dos olhos deles, né? E aí, no dia de lua cheia, foi o dia que depois fizeram lá em Seul juntos uma meditação de auto-iniciação de Heruka juntos, etc, etc. Quando terminou a prática que foi feita lá também junto, durante todos os momentos, sem ninguém nunca tocar no corpo dele, aí teve um momento no qual se vê claramente quando termina a meditação. Porque muda a expressão do corpo. Antes ele estava presente, depois ele não estava mais, né? Isso, eu já vi várias pessoas que presenciaram isso e todos dizem a mesma coisa. Teve um monge na Índia, no monastério de Cera, isso uns 2, 3 anos atrás, que ele era um monge assim que o pessoal meio brincava com ele, chamavam ele aquele com os parafusos soltos. Ele era um brincalhão, sempre trabalhou, o monge era uma ótima pessoa, tudo, mas não era o exemplo do melhor meditador e do grande sábio. Ele faleceu e ele entrou nesse estado de meditação e ele ficou assim por 45 dias. Né? Isso é um dos sinais que a pessoa está muito bem preparada para morrer, né? Então isso foi um grande choque para todo o monastério, porque diziam, olha, a gente nunca imaginou que ele seria alguém tão preparado assim, então nunca sabe-se quem a gente tem na nossa frente, né? Então o que eu quero dizer com isso, aproveitei só para contar um pouco essa história, para dizer que a gente tem exemplos que estão vindo no mundo, no Ocidente, que mostram que essas técnicas são verdadeiras, né? Porque uma coisa é a gente fazer a meditação de vez em quando, assim, mais ou menos. Outra coisa é, como ele é uma pessoa que praticamente ele faleceu com uns 84, e ele passou 12 anos meditando sozinho na montanha, numa caverna, e ele, antes disso, começou, e praticamente ele deve ter meditado todos os dias, fazendo a simulação do processo da morte e tudo isso. Ele fez isso todos os dias da vida dele, por um bom período, pelo menos 4 vezes por dia, meditando umas 12 horas por dia, pelo menos os 12 anos da vida dele. E fora isso, todos os dias ele sempre fez isso, por pelo menos uns 60, 70 anos da vida dele. Se preparou. E aí estava o resultado, que se manifestou para quem viu de fora. Aí tem vários outros aspectos dessa história que vieram depois, muito bonitos, que também têm conectados com isso. Mas o ponto principal que eu queria trazer era esse. Então, uma coisa é a gente ter o exemplo, que aquilo que está escrito nos livros, se fizer, dá certo. Se não fizer, não dá certo. É simplesmente isso, né? Então, esse processo, ele é o processo que começa com a transformação da morte, onde a gente simplesmente respeita o processo natural da morte e se utiliza cada momento para gradualmente levar para esse estado de consciência mais profundo, num estado de amor e de sabedoria. Ok? Então, a prática do Tantra, ao mesmo tempo, ela é uma das melhores formas de preparação para a própria morte. A própria prática da autocura, isso é extremamente claro também. Então, resumindo, eu vejo no Tantra 2 aspectos principais. Um deles é onde acaba se dando forma para aquilo que não tem forma, que é o estado de Buda. Se dá uma forma e se traz o resultado para o caminho. Ok? E um outro aspecto fundamental do Tantra é no qual se usa
o corpo como veículo para levar o praticante num estado de consciência mais profundo, para gerar num estado de consciência sutil e muito sutil, sabedoria e amor, para dessa maneira cortar pela raiz a ignorância. Ok? Então, não sei, está claro a lógica que está por detrás? Ok? Isso é um aspecto que é bastante importante. Ok? Uma coisa só, aproveitando para explicar, porque podem ter vários entendimentos errados também. Uma coisa que também tem específica do Tantra, que Tantra literalmente é gyu em tibetano, que quer dizer contínuo. Quer dizer que são práticas que elas precisam ser transmitidas entre pessoas que tiveram uma experiência profunda dela. Caso contrário, ela não pode ser praticada de uma forma eficaz. Um dos aspectos fundamentais do Tantra é que ele, na verdade, é o caminho da transformação também. Vamos fazer um exemplo rápido. Okay? Atração e aversão. No Sutra se diz, raiva faz mal, desejo, entendido enquanto projetar a felicidade nas coisas que não sustentam, faz mal. Então a gente tem todo um processo aí que a gente conhece muito bem, muitos de nós, que é aquele de entender que a raiva faz mal, controlar de não ficar com raiva, praticar a paciência e ter todo o processo aí para tentar pacificar a própria raiva e para tentar não seguir o próprio desejo ilimitado e diminuir esse desejo e apego, ok? Então, no Tantra tem uma passagem diferente que diz, você tem apego? Que bom. Tem desejo? Ótimo. Está com raiva? Tem muita raiva? Tenha mais. Não tem nada de errado com a raiva em si, com o desejo em si, enquanto são forças e energias. O problema é onde você direciona. E aí que é chamado trazer a raiva para o caminho. Transformar o desejo no caminho. Teoricamente é bastante simples. Qual que é a natureza da raiva? Querer destruir aquilo que é a causa do nosso sofrimento. Onde eu reconheço que algo me faz sofrer, eu tenho uma força de destruição em direção daquilo que eu acredito que me gera sofrimento. Ótimo que você tenha essa força, tenha mais. Só que direciona para a coisa certa. Em vez de direcionar para aquela pessoa, para aquela situação, direciona contra o egoísmo e a ignorância. Você tem desejo? Maravilhoso! Só que melhor querer uma coisa melhor, né? Então direciona o desejo para quê? Para um estado interior de paz, de satisfação, de equilíbrio e assim por diante. Para o estado de Buda. Okay? Então a gente vai ver várias imagens dentro do Tantra que são simbologias que representam o redirecionamento dessas energias de atração e de aversão. Então a gente vai ver imagens que têm um forte aspecto de sedução, imagens que têm um aspecto de agressividade, que Yamantaka não tem um aspecto doce e gentil. Vajrayogini não tem um aspecto da moça bonzinha. Tem um forte aspecto de sedução e de energia sexual. O que isso está nos mostrando? Entre outras coisas, que a simbologia é bem complexa, profunda, mas um dos significados é essa energia que nós temos, em vez de bloquear ela, ir contra ela e colocar uma energia no antídoto para gradualmente conseguir se opor, deixa ela fluir. Só que direciona ela na direção diferente. É um caminho rápido, porém perigoso. Qual é o perigo? Eu posso achar que eu estou deixando fluir, só que na verdade eu não estou fazendo nada mais do que deixar fluir onde ela sempre fluiu. Ok? Então, qual que são, para que a gente consiga praticar o Tantra de uma forma profunda e verdadeira? Os pré-requisitos são principalmente 2. E o primeiro requer um pré-requisito por sua vez.
Então viram 3. Que é ter um verdadeiro amor a si mesmo, ter um amor aos outros, bodhicitta, e ter uma correta visão da realidade. O Tantra, em momento algum, é uma alternativa ao Sutra. Em momento algum. É só um upgrade. Mas não é uma alternativa. Tem um provérbio que diz, Domena nga hum hum pepein. Sem o Sutra, o Tantra é só hum hum pepe. Ou seja, tudo aquilo que a gente estuda na filosofia, nos ensinamentos, no Tantra a gente coloca em prática através de instrumentos, de visualizações e de outras formas também. Ok? Um outro aspecto que existe também é que o que se usa no Tantra são as representações do nosso mundo, da nossa realidade. Ok? Não se usa símbolos que estão desconectados com a nossa realidade. E o estado de consciência mais profundo que a gente pode ter, que nos leva, na verdade, o veículo que nos leva a esse estado de consciência profundo, para que a gente possa aplicar o antídoto, que é o amor e a sabedoria, num nível profundo dentro de nós, o veículo que nos leva a isso é a assim chamada beatitude, que é o prazer físico. Pergunta: quando a gente sente qualquer estado de prazer, ok? Está comendo uma coisa boa, seja um prazer que vem através de qualquer um dos nossos sentidos. No momento de prazer, a mente conceitual, ela está mais ativa ou praticamente ela para? Ela para. Então, para mim, uma das coisas mais prazerosas do prazer é que a gente para com a mente conceitual naquele momento. No momento de prazer, não tem o pensamento do que foi no passado, ou o que vai ser o futuro, ou o que está acontecendo no presente. O que existe naquele momento? O prazer. Okay? E quanto mais forte for o prazer, mais profunda essa experiência desse estado não conceitual. É claro isso? Porém, o prazer pelo prazer é só um instrumento. Ok? Se o prazer levasse à iluminação, já estaria todo mundo iluminado. Não é isso. Não é que o prazer por si só leva à iluminação. E aqui eu queria aproveitar só para deixar um ponto que eu acho que ele é importante de ser compartilhado. Ok? O que acontece? Cada vez que a gente experimenta um estado de prazer, de êxtase, quanto mais forte for esse estado de prazer, quanto mais profundo e forte for esse estado de prazer, mais a nossa mente entra num estado de consciência mais profundo. Ok? Legal, mas perigoso também. Potente. Por quê? O que acontece se eu entro num estado de prazer com um pensamento, porque a direção que a nossa mente sutil segue qual é? Do último pensamento grosseiro. Então, se eu entro num estado de prazer com um sentimento de apego, com o que eu vou estar me familiarizando num nível mais profundo? Apego. Se eu entro num estado de prazer mais profundo com um sentimento de insatisfação, ou de raiva, ou de qualquer outro sentimento que seja, o que ocorre? A gente vai nos familiarizar com aquilo num nível mais profundo. Mas o maior problema é que, para a grande maioria de nós, o que é comum no mundo, é um enorme apego e desejo pelo prazer em si, como um fim e não como um meio. Então, o que acaba acontecendo? Quanto mais eu experimento prazer, mais eu tenho apego e desejo dentro de mim. E por isso mais insatisfação eu acabo gerando. Ok? Por um outro lado, o que ocorre se eu experimentar um sentimento, esse estado de prazer, com um sentimento interior sincero de amor? O que eu vou me familiarizar num nível mais profundo? Amor. Ok? Então, sempre que a gente experimentar qualquer estado de prazer, quanto mais forte, mais importante se torna isso,
é muito importante qual que é o estado mental que a gente gera. Porque este é o estado mental que a gente vai gerar num nível mais profundo. E é por isso que no Tantra, uma das coisas que se ensina é o fato de se ensina, existem processos que é gerar estados de consciência positivos, que é a união de amor e sabedoria, e nesse estado de amor e sabedoria, induzir-se mesmo a um estado de prazer, que é o veículo que nos leva a um estado de consciência mais profundo. Ok? E dentro disso, é dentro disso que a gente vê, por exemplo, a representação que existem de várias divindades, Budas em união sexual. O que está representando não é que o sexo é o caminho à iluminação. Porque eu já vi muita gente dizer isso. Ah, então no Tantra é o sexo que tem a ver? Não. Não é isso. O que traz é tudo, qualquer fenômeno pode ser usado como caminho à iluminação. Mas, primeiro de tudo, qual é o pré-requisito para praticar corretamente o caminho do Tantra? Ter renúncia, amor a si próprio, bodhicitta, amor incondicional aos outros, correta visão da realidade e controle das próprias energias sutis. Ok? Então, para mim, pelo menos, vai para a lista de espera. Um dia, quem sabe. Ok? Segunda coisa, o que representa isso? Representa que, na realidade, durante a nossa vida, existem poucos momentos no qual os ventos se dissolvem e a gente passa pelo processo da morte de uma forma rápida. Tem o momento do sono, mas acontece de uma forma bem sutil, não é grosseira, no sentido que não vai num nível muito sutil. Quando se desmaia, que é um pouco mais forte. E no momento do orgasmo. Que por si só não quer dizer nada. Entrar num estado de consciência mais profundo por si só não quer dizer nada. O que ocorre? Se a gente tivesse a capacidade de gerar sabedoria e amor, e através disso saber usar o estado do prazer como um veículo que nos leva a um estado de consciência mais profundo, para poder gerar sabedoria e amor num estado de consciência mais profundo, maravilhoso. Por isso que se a gente pega os comentários do Tantra, como Guhya Samadja, por exemplo, que é o rei dos Tantras, todo Tantra ele é resumido em 3 partes. Como gerar prazer, como gerar sabedoria e amor, a união dos dois, e como unir. É isso. Ok? Então, assim, só trazendo um pouco para a realidade. Porque o que acontece é que eu já vi muita interpretação errada. E o Tantra ele é totalmente cheio de simbologia. Então tem muitas coisas que a gente acaba pegando de uma forma literal quando é uma simbologia que está representando a união do corpo ilusório e da clara luz, que é o corpo e a mente muito sutil no estado puro. Tem várias coisas que estão representadas de várias maneiras. Um dos aspectos fundamentais no Tantra é que para que a gente consiga também poder gerar este estado profundo de consciência com sabedoria e amor, a gente tem que ter um equilíbrio interno das nossas energias masculinas e femininas, Yin e Yang. Okay? Então tem várias partes do processo que geram isso. Uma coisa só importante antes de concluir. O processo do Tantra não é uma coisa para praticar no domingo. É uma escolha de vida. Então, é algo de, ok, eu vou seguir essa prática todos os dias, eu vou seguir este caminho, eu vou efetivamente poder viver de acordo, eu vou trazer o resultado para o caminho no meu dia a dia. É algo bastante profundo e forte na nossa vida, não é uma coisa superficial. Agora, dá para usar os instrumentos que existem nos ensinamentos do Tantra para razões mais superficiais? Tipo, eu estou tenso, nervoso, vai lá, faz uma meditação. Ajuda, claro. E está tudo bem. Okay? E Lama Gangchen, ele deu a permissão
de usar as práticas como a prática da autocura para todos os níveis onde cada um estiver. E a prática da autocura, ela ainda é totalmente secreta. Porque cada um entende o que consegue entender. E está aí, para a gente usar. E tem uma coisa muito interessante do Tantra, só para também concluindo, que para mim o Tantra, as práticas que existem no Tantra, elas são muito como a tecnologia. Se você fizer do jeito certo, que você entenda ou não como funciona, funciona. Quando você pega um telefone e liga para alguém, alguém sabe como esse negócio funciona? Não. Certo? De todos nós que estamos aqui, quantos de nós conseguem descrever todos os processos que estão acontecendo para que a minha voz seja digitalizada, mandada em pacotinhos de 1 e 0, que são mandados para uma torre que remanda aquilo, sei lá para onde, que junta do outro lado e transforma os pacotinhos de 1 em 0 em voz do outro lado? Não faço a mínima ideia. Mas funciona, a gente usa. E a gente não questiona. Querendo entender, dá para entender? Dá. O Tantra tem uma coisa importante. Não tem nenhum aspecto das práticas de meditação no Tantra que não possa se entender. Não tem nada que não é explicado e não tem nada que não possa se entender. Porém, a gente não está sempre pronto para entender tudo, no sentido que tem um processo, primeiro uma coisa, depois outra, para gradualmente entender. Se vem aqui um engenheiro X e nos explica como funciona o celular, a gente vai entender? Eu, pelo menos, não. Por exemplo, uma vez eu li como funciona um computador quântico. Foi uma das vezes que eu li um negócio, eu fiquei lendo, relendo, lendo e relendo, e eram só palavras. Eu não conseguia colocar as coisas no mesmo, junto, numa frase que fizesse algum sentido para mim. Ok? E eu já tive diante de textos do Tantra que acontece o mesmo. Porém, tem um processo que a gente vai gradualmente entrando e vai entendendo. Não é por nada. Tudo ótimo. Então, o que ocorre é que, por exemplo, quando se estuda o Tantra para entender, normalmente vem depois de uns 20 anos de estudo da filosofia, onde se estuda mais ou menos por uns 5, 6 anos para começar a ter um entendimento melhor. Né? E é possível entender. Quando eu fui estudar o Tantra, não posso dizer que eu tenho nenhum grande entendimento de várias coisas, mas quando eu entrei para estudar os comentários mais importantes de Lama Tsongkhapa, etc., é incrível, porque começa a ver que tem uma lógica por detrás de tudo, e é muito claro. E é muito pé no chão, porque não é no mental, é o nosso corpo. É usar os instrumentos que nós temos. O estado de prazer é um instrumento que a gente tem na nossa mão ou não? Se a gente usa o prazer como um fim por si só, aumenta o desejo, pronto, está mais preso no samsara. Mas, ao mesmo tempo, é um instrumento super potente para nos levar para os estados de consciência mais profundos. Porém, tem que ter toda a base. Ok? Então, queria só trazer isso, que o Tantra é um instrumento super lógico, poderia dizer científico, no sentido que é baseado na experiência, ele usa a realidade do corpo, do ambiente, a parte astrológica, leva em consideração tudo. Por exemplo, dentro do Tantra se diz que não é possível atingir a iluminação em outro horário que não seja apenas antes do nascer do sol. E não é em qualquer dia que é possível atingir a iluminação também. Por quê? Porque as nossas energias internas, elas se correspondem, elas têm uma harmonia com as energias externas. Do sol, da lua, e assim por diante. Então, quando você tem toda a explicação, a iluminação, a princípio, ela é atingida a um momento apenas antes do nascer do sol, começando a meditar no dia anterior, que vai entrando no processo do crescendo e antes do nascer do sol, onde, junto com a energia que tem do começo do dia, isso dentro tem uma reflexão e entra numa certa harmonia, uma sincronia que leva a isso também. Então, tem toda uma sabedoria que é relacionada a gente. O Tantra é usar os recursos que a gente tem numa só direção, que é o corpo, a mente e o ambiente, numa só direção.
Ok? Então, e um dos pontos fundamentais no Tantra é a correta visão da realidade. Isso é fundamental. Então, se alguém tiver interesse, de verdade, de praticar o Tantra de uma forma profunda, uma das coisas que eu aconselho é: coloque ênfase na correta visão da realidade, coloque ênfase no desenvolvimento da bodhicitta, que é o sentimento de amor e compaixão, e comece a aprender a meditar. Enquanto isso, vá se familiarizando com uma prática, que seja essa prática de Tara, que seja essa prática de Kurukuli, que seja essa prática de Manjushri Preto, que seja essa prática da autocura. Mas o que vai dar os instrumentos para poder utilizar o Tantra e as práticas do Tantra da melhor maneira é bodhicitta, correta visão da realidade e a capacidade de concentração. São 3 instrumentos necessários para poder seguir. Então, uma só coisa é que, quando eu escuto dizer, não, eu sou do Tantra, essas coisas de Sutra não é comigo, isso é simplesmente uma clara manifestação de ignorância. Ok? Assim como alguém dizer, não, eu sou do Sutra, Tantra não é importante, não sei, isso também é uma clara manifestação de ignorância. Né? No sentido, eu posso dizer, eu não me sinto pronto. Ok. Mas é um instrumento extremamente potente que a gente tem na nossa mão. Importante da gente começar a se familiarizar com ele também. Ok? Eu me lembro de um dos mais importantes mestres que transmitiu o Tantra no Ocidente, que era Lama Yeshe. E Lama Yeshe, num dos ensinamentos que eu nunca conheci ele pessoalmente, mas alguns discípulos já me contaram que ele dizia isso, porque quando se diz que dar uma iniciação do Tantra para quem não está preparado tem o perigo que, se a pessoa não manter corretamente os compromissos, etc., ela pode renascer no inferno Vajra, que é o do pior dos infernos, etc., etc. Aí Lama Yeshe dizia, olha, é melhor ela receber essa iniciação, e, se for o caso, ter um renascimento no inferno, mas criar este vínculo e essa conexão, do que não receber em algum momento para o inferno de qualquer jeito. Mas o que ele estava dizendo é que, na verdade, a gente não sabe de que maneira que a nossa vida acaba indo para frente, mas mesmo que a gente não tenha a capacidade de realizar, a vida ela é feita de conexões. Nada vem do nada. São conexões que vão se criando, sementes que vão se plantando e que gradualmente a gente vai colhendo esses frutos. Então, ninguém tem a expectativa de um dia para o outro virar o grande Yogi Milarepa. Mas é o processo de gradualmente entrar em contato, conhecer, familiarizar, sentar, meditar. E é possível. Quando a gente lê as histórias dos grandes yogis, dos grandes meditadores, a única coisa que eles fizeram a mais do que a maioria de nós faz é que eles sentaram de verdade para meditar. Que eles trouxeram para a vida deles o caminho, não como uma parte da vida, mas como a vida. Isso não quer dizer que eles deixaram de trabalhar, isso não quer dizer que eles deixaram de se relacionar com as responsabilidades da vida. A gente tem aqui essa pintura, que é dos 84 Mahasiddhas. Vocês viram, algum momento querem olhar com calma, é um mais esquisito que o outro. Mas eles representam esses praticantes da Índia, esses yogis, que dentro da vida comum, tinha um que ele era vendia álcool, um que no trabalho dele ele era tecedor, fazia tecidos, tinha uma que era uma prostituta, tinha cada um que fazia a sua profissão. E dentro da profissão que eles tinham, cada um conseguiu atingir iluminação, transformando as atividades ordinárias na prática espiritual. Então, a única verdadeira diferença que existe entre os grandes yogis do passado e nós, não é que eles receberam ensinamentos especiais que nós não temos. Não. Aquilo que a gente recebe hoje aqui são os mesmos ensinamentos que receberam antes. São os mesmos textos, as mesmas transmissões, da mesma linhagem ininterrupta. Um dos pontos fundamentais é que eles tinham a determinação forte de fazer a prática a própria vida. Isso é algo maravilhoso, e não é nada óbvio poder fazer isso também, né?
Então a gente vai devagarzinho colocando. O que eu quero dizer é que tem um grande potencial em cada um de nós. Só que também não fique pensando, o Tantra é difícil demais para mim, estou aqui no Ocidente, isso é impossível, isso é para alguém lá, sei lá onde, na Índia, no Tibete. Não, é para todos nós. E tem uma coisa muito clara, se Lama Gangchen não acreditasse que cada um de nós é capaz de praticar de uma forma verdadeira, ele nunca teria transmitido. Teria ficado no Muni-Muni. Verdade? Ele disse com todas as palavras que quando ele chegou no Ocidente, ele fez uma coisa meio café com leite. Ele foi lá, ensinou um mantra, uma prece, possam todos ter felicidade à sua causa, Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soka, que todo o caminho está aí dentro, mas de uma forma bem leve. Aí, um momento, ele começou a conhecer melhor o Ocidente, e foi depois de praticamente mais de 10 anos que ele estava no Ocidente, que então ele disse, eu confio que cada um de nós somos recipientes válidos para poder receber esses ensinamentos. Foi aí então que ele nos transmitiu a autocura. Então, nós temos essa possibilidade. Agora é o fato de nós mesmos trazermos para a nossa vida e gradualmente colocar em prática. Sem pressa, mas sem esperar. Ok? Vamos fazer a dedicação. Na verdade, tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre o Tantra. É um argumento extremamente vasto. Porém, eu acho que eu trouxe alguns dos pontos mais importantes para mim hoje. Que na essência são 3 pontos, que é trazer o resultado para o caminho, ok? Usar o desejo e o processo da morte como um veículo que nos leva a um estado de consciência mais profundo para nos transformar num nível sutil e muito sutil. E o último, o poder do caminho do Tantra como caminho da transformação. Transformar a raiva, o apego e assim por diante no caminho à iluminação. E tudo aquilo que a gente vive através da prática do Tantra, uma das coisas que existe é transformar cada ação e cada momento no caminho à iluminação. Fazer um exemplo só, antes de concluir. Cada um se veste de manhã ou não? Sim. É uma ação ordinária ou faz parte do caminho espiritual de vocês? Ordinária. E talvez tenha até alguém que depois de começar a praticar mais o budismo se sente um pouco em culpa de estar se cuidando demais. Não, porque eu estou cuidando muito da minha imagem, então eu tenho que ser um pouco menos cuidadoso, etc, etc. No Tantra, uma das coisas que se ensina é que quando a gente acorda de manhã, fora, não vou entrar agora na explicação da meditação que se faz logo que acorda, o que se faz, etc. Toma banho, tem toda a prática de purificação, estou eliminando os meus pensamentos negativos, eliminando os condicionamentos negativos, o karma, as forças kármicas negativas que estão comigo, e dessa forma eu vou me gerar motivação para o dia. E tem outras visualizações que também possam ser feitas. Faz o mantra de purificação, Vajrasattva, purificação dos elementos. Quando a gente se veste, a gente antes disso se gera na forma de um Buda, de um ser puro. E cada parte da roupa que a gente coloca, cada parte da joia que se usa, é uma oferenda que se faz também. E, na verdade, se a gente tem a identidade pura de trazer o resultado para o Santinho, e eu sou o Buda naquele momento, fazendo uma oferenda para mim como Buda, eu faço uma oferenda a todos os Budas. Fora isso, no que a gente vai colocando a roupa, e cada parte que podem ser joias, etc., cada parte da roupa que a gente vai colocar, ela tem um significado diferente. Eu estou me vestindo e eu estou me adornando com paciência, com generosidade, com humildade, com concentração, com esforço, com sabedoria. Então a gente faz com que um par de brincos, uma pulseira, uma camiseta, o que quer que a gente for colocar, que são coisas ordinárias, venham a ser sagradas. Pelo valor que a gente atribui. A gente abençoa com Om Ahum, eliminando as impurezas,
e aí dessa maneira a gente usa de uma forma sagrada, a gente transforma o ordinário no sagrado. Isso faz parte do Tantra. Por isso que qualquer prática de qualquer yidam, qualquer prática que for feita, ela tem como praticar durante a meditação e como praticar entre a meditação. Quando a gente come, tem a prática, por exemplo, só dizer essa, depois a gente conclui, tá? Mas isso é uma prática muito especial, que muitos de vocês fazem a prática da autocura, por isso é muito mais fácil de explicar. Quando a gente vai comer, primeira coisa, a gente tem, quando a gente fez as práticas de Guru Yoga, etc., tá lá o Guru Buda sentado no coração. No momento que a gente vai comer, o que a gente faz? Primeiro a gente oferece a comida para todos os seres sagrados, para todos os seres sencientes. Depois disso, a gente purifica a comida com Om Ahum. Em poucas palavras, a gente visualiza sobre a comida 3 pontos de luz. Um ponto de luz branco, vermelho, azul. Desses pontos de luz se emana a luz, vai a todos os seres sagrados, que traz na forma de luz das 3 cores as bênçãos de corpo, palavra e mente, que se absorvem nessas luzes. A azul, com o som de Hum, se dissolve na comida, eliminando qualquer impureza. A A se dissolve na comida, transformando em néctar. A Om se dissolve na comida, multiplicando. Depois disso, quando a gente vai comer, a gente visualiza então que os nossos ventos sutis, eles entram pelo nosso canal central, pelo chakra secreto. No nosso chakra do umbigo, o fogo sobe, vai aquecer a terra no nosso coração. E, na verdade, o que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar, na verdade, gerando o processo de digestão. Então, a gente segue o processo da autocura. O fogo sobe, purifica a terra, que transforma a água, que se absorve e gera o corpo de néctar. Então, a gente come. Enquanto a gente come, a gente visualiza que o processo dos elementos, com o fogo que sobe, acaba digerindo a comida. Através dessa digestão, vai ser separar a parte pura e impura do alimento. A parte pura do alimento, a gente primeiro oferece a Guru Buda que está no nosso coração, que entra num estado de beatitude que a gente também experimenta, e depois o restante do resto da essência da comida que a gente comeu, que foi feita essa separação da essência da parte pura e impura da comida, o restante disso a gente oferece para todos os seres que vivem no nosso corpo, que são os micro-organismos. Tem uma prece em tibetano que diz toda essa passagem. Foi escrita alguns séculos atrás. Então a gente oferece para todos os micro-organismos que estão no nosso corpo. Aí a gente imagina que os micro-organismos entram num estado de satisfação. A gente pratica a generosidade de dar materialmente através disso. A gente regozija do estado deles. A gente cria um estado de harmonia com os micro-organismos que estão no nosso corpo. Aí, diante disso, a gente dedica, então, possa, através dos méritos que eu aqui estou criando e da conexão com esses seres, possa eu, quando me tornar um Buda, poder guiar cada um deles no caminho à iluminação. Né? Olha a beleza e a potência de uma refeição. Né? Então, é claro que nós temos a possibilidade de transformar tudo aquilo que a princípio é ordinário. Por que é ordinário? Porque nós atribuímos esse valor. O ato de comer é um ato extremamente sagrado, se a gente souber atribuir esse valor. Assim como o ato de se vestir, o simples ato de ter as nossas próprias necessidades biológicas, de ir ao banheiro, tudo pode ser transformado. Então, um dos aspectos fundamentais do Tantra é que quando se pratica corretamente, não existe nenhum momento no qual não se está praticando. Em outras palavras, não existe nenhum momento no qual não se está caminhando em direção à iluminação. Porque todos os aspectos mais ordinários da vida são transformados no processo de nos familiarizar com o resultado. E de gerar karma positivo e de meditar na sabedoria. Isso é constantemente presente. Cada coisa é transformada dessa maneira. Então tentem imaginar por um minuto o que seria se em cada refeição a gente fizesse isso.
que seria se cada vez que a gente veste, a gente está efetivamente se adornando das nossas qualidades, se preparando para o dia, gerando a motivação correta? Se cada vez que a gente vai dormir, a gente vai lá e a gente vai ao mesmo tempo se dedicar a tudo e vai meditar na dissolução e na transformação, na dissolução dos elementos e no processo da morte. E durante o sono, a gente conseguir ser consciente dos sonhos e fazer a transformação do bardo nos sonhos. E no momento de acordar, treinar o renascer. E cada vez que a gente encontra qualquer pessoa, a gente está simulando as ações sagradas de um Buda. Porque as ações sagradas de um Buda é interagir com os seres de acordo com a capacidade dos próprios seres para o benefício dele. Se a gente vive dessa maneira, é claro que o caminho é mais rápido. Porém, ele requer uma coragem muito grande de abandonar a nossa identidade ordinária. Porque a gente tem muito apego à nossa identidade ordinária. E conseguir abandonar ela não é fácil. Porque eu estou sofrendo, eu sou a vítima, eu sou isso, eu sou aquilo. E não é fácil abandonar essa identidade ordinária que a gente tem. Não sei se é claro isso. Mas a gente tem uma oportunidade na nossa frente incrível. E sadhana, que são as práticas, literalmente quer dizer um instrumento. A tool. Um instrumento, uma ferramenta de transformação própria. Isso é o idam, isso são as práticas que a gente tem. Ok? Então, regozijamos que a gente tem acesso a coisas tão preciosas, que por muitos séculos, pessoas para receber certos ensinamentos e práticas, passavam anos e anos e anos esperando, e caminhavam quilômetros e dedicavam a vida para isso. Né? E, claro, davam mais valor do que se dá hoje em dia. Mas a gente tem essa oportunidade. Então é o fato da gente poder, de verdade, valorizar e trazer para a nossa vida, se a gente quer. É tudo um fato de escolha. Ok? Fazer as dedicações finais. Eu peço desculpas que o horário hoje foi um pouco além. Mas cada coisa com a sua razão e a sua necessidade. Porque tanto como me dizia um dos meus mestres em Tashilhunpo, o que a gente tem de mais importante que fazer que esse momento que não está falando do Dharma? Quando eu tinha os ensinamentos, ele olhava se chegavam todos os discípulos. Quando tinha um que não chegava, ele ficava esperando. Aí não chegava. Aí ele mandava ligar. Liga para ele. Fala para ele o que ele tem de mais importante fazer do que estar aqui. Às vezes, quando o outro chegava lá, bem envergonhado, ele começava, ele era super doce. Mas, nesse momento, ele esperava, ele ia lá, e quando chegava, ele nunca dava uma bronca. Ele estava lá. Então, sim, ao mesmo tempo, sim, nós temos horários, coisas e tudo, etc, etc. Mas quantas vezes a gente tem a oportunidade, falo do meu lado, de acompanhar uma pessoa que está morrendo? Não é todos os dias que acontece. Ainda mais com quem existe um compromisso de refúgio, de ajuda, de tudo mais. É uma responsabilidade que vem antes de todo o resto. Né? E quantas vezes que a gente tem a oportunidade de compartilhar algo tão precioso como o entendimento um pouco do que é o Tantra e do que é tudo isso. É algo que, para mim, vale muito mais do que uma hora de sono. Né? E do que muitas outras coisas também. Ok? Só agradecemos por ter essa oportunidade, por dentro de causas e condições que não sabemos entender quais são, estamos hoje aqui. E que, que essa linhagem que vem por tantos séculos, que gradualmente foi sendo transmitida, chega a nós, e isso é algo muito precioso. Jetsun lame kutse raptenchi namkar tinle chokchur gepadang losan tempe dreme sasumki Drove munsel taktu ne gyurchi nimo delle tsendele nime kuyandel
Takto delekpe kuncho sumke jingelo, kuncho sumke ngodrup sol, kuncho sumke trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos. Gostaria só de dar uma informação que, muito bem, amanhã não vamos ter atividades comigo aqui no centro, porque eu estou indo para Campos do Jordão. Eu acho que tem ensinamentos e prática de autocura às 4h em Campos, lá no Templo do Grande Amor. São todos bem-vindos. Isso é uma coisa. E depois, então, quarta-feira é o último dia que tem a despedida, correto? Né? É isso. E depois eu estou indo embora para a Itália quinta-feira. Porém, eu escolhi de fazer, que é, praticamente eu tenho o voo que sai às 11h, então fazendo duas contas, eu vou estar aqui no Gompa às 5h. Ok? Para fazer umas 2 horas de prática junto, eu queria fazer um pequeno puja, poder, quem quiser estar vindo também. Então, só para colocar aqui às 5h de quinta-feira, eu vou estar aqui no Gompa também, por umas 2 horas, alguma coisa assim, para depois ir para o aeroporto. Aí a gente vai estar... Qual puja ainda vamos ver, mas é isso só. Tá lembrando a todos. Ok? Muito obrigado.